Nossa saudação a todos os internautas que a partir de agora nos seguem ao vivo pela rede do Facebook. Uma ferramenta que esta casa disponibilizou para que a população participe das sessões, independentemente de onde esteja, no conforto da sua casa ou em seu trabalho, quando for permitido, que assim possa estar acompanhando o trabalho da Câmara Municipal de Medianeira. Também a nossa saudação ao presidente do PT, Afonso Câmara, também ao suplente vereador dessa casa, Aurélio Tormes, também a Rosane, representante da OSMED, Observatório Social de Medianeira, também aos demais presentes nesta sessão legislativa. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Cumprimento o senhor presidente, Sebastião Antônio, aos demais nobres vereadores, a todos aqui já nominados. Também cumprimentamos a todos que nos acompanham pelo Facebook. Vamos à chamada dos senhores vereadores. Antônio França, Aristeu Elias Ribeiro, Nelson José de Bona, Pedro Inácio Sefrim, Sebastião Antônio, Sidney França, Tarcísio Becker Sobrinho, Valdecir Fernandes e Valdir Cândido de Oliveira. Havendo quórum regimental e estando nessa casa sob a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão plenária deliberativa ordinária do dia 10 de setembro de 2018. Gostaria de pedir desculpas. Primeiro, a leitura do texto bíblico pelo vereador Sua Excelência Tarcísio Becker Sobrinho. Ainda em outro sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Agradecimento a Sua Excelência, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, pela leitura do texto bíblico. Havendo quórum regimental e estando essa casa sob a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão plenária deliberativa ordinária deste dia 10 de setembro de 2018. Dando início aos trabalhos, abro nesse instante o período do expediente, comunicando às suas excelências que não há nenhum vereador inscrito para o período dos pronunciamentos nesta casa legislativa. Conforme nova redação dada ao artigo 27 do Regimento Interno, pela resolução número 002/2017, que dispensa a leitura da ata em plenário, passamos de imediato para a sua discussão. Portanto, então, coloco a ata da 24ª sessão plenária deliberativa ordinária do dia 3 de setembro de 2018 em discussão. Discussão a ata da última reunião. Coloco a ata da 20ª sessão plenária deliberativa ordinária do dia 3 de setembro de 2018 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas por esta Casa Legislativa. Temos aqui o ofício de número 374 de 2018,
ao excelentíssimo senhor Sebastião Antônio, presidente da Câmara Municipal de Medianeira. Em resposta ao ofício de número 358 de 2018, que encaminha requerimento de número 113 de 2018 do vereador Antônio França, que requer informações, se consta na programação da Divisão de Infraestrutura Urbana a realização de recape asfáltico sobre a pavimentação poliédrica na Rua Guaíra, entre a Rua Iguaçu e a Avenida Brasília, conforme constatação na Divisão de Planejamento. Para este ano, não há projeto para este trecho. Assina o secretário de Administração e Planejamento, Herci Baldiceira. Ofício de número 375 de 2018, ao excelentíssimo senhor Sebastião Antônio, presidente da Câmara Municipal de Medianeira, em resposta ao ofício de número 359 de 2018, que encaminha requerimento de número 114 de 2018, do vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que quer informações se há no setor de planejamento para 2018 a instalação de uma academia ao ar livre no triângulo entre a Avenida Pedro Socol e ruas Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Informa a Vossa Senhoria que está previsto projeto desta instalação para o ano de 2019. Assina o secretário de Administração e Planejamento, Herci Baldiceira. Ofício de número 376 de 2018, ao excelentíssimo senhor Sebastião Antônio, em resposta ao ofício de número 343 de 2018, que encaminha requerimento de número 108 de 2018, do vereador Antônio França, que requer informações se está em fase de processo de elaboração o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Informo que está em processo licitatório para que uma empresa especializada realize este projeto e este processo será acompanhado pelo Paraná Cidades. Assina o secretário de Administração e Planejamento, Herci Baldiceira. Ofício de número 378 de 2018, ao excelentíssimo senhor Sebastião Antônio, presidente da Câmara Municipal de Medianeira, em resposta ao ofício de número 342 de 2018, que encaminha requerimento de número 107 de 2018, do vereador Aristeu Elias Ribeiro, que requer informações sobre a instalação de um poço artesiano e a readequação da estrada principal, bem como a abertura das estradas que delimitam as propriedades do assentamento Toca do Leão, no distrito de Maralúcia, encaminho memorando número 151 de 2018 da Secretaria de Agricultura Sustentável e Abastecimento para as considerações. Assina o secretário de Administração e Planejamento, Herci Baldiceira, memorando da Secretaria de Agricultura, em resposta ao ofício de número 342 de 2018, referente ao requerimento de número 107 de 2018, de autoria do vereador Aristeu Elias Ribeiro, a Secretaria informa que a estrada rural da comunidade Maralúcia, ponte Rio Ocuí, até a divisa comunidade Sanga Seca, Missal, será realizada manutenção, cascalhamento e compactação, readequação da estrada principal e abertura de estrada assentamento Toca do Leão. Referente à instalação do poço artesiano, não possuímos pedido, projeto e orçamento para este ano. Assina o secretário municipal de Agricultura, Sustentável e Abastecimento, Dilvo José Bernardon. Temos também o ofício de número 380, ao excelentíssimo senhor Sebastião Antônio, em resposta aos ofícios de número 344 de 2018 e 345 de 2018, que encaminham requerimento de número 119 de 2018 dos vereadores Antônio França, Valdir Cândido de Oliveira, Sebastião Antônio, que solicitam informações sobre a ação para possibilitar a realização da Feira do Pequeno Produtor no período em que a atual estrutura passará por reformas. Se já foi definido um novo local e quando os produtores serão informados, encaminho a Vossa Senhoria memorando de número 152 de 2018 da Secretaria de Agricultura Sustentável e Abastecimento para conhecimento. Assina o secretário de Administração e Planejamento, Herci Baldiceira. Segue o memorando em resposta ao ofício de número 345, referente ao requerimento de número 109 de 2018,
de autoria dos vereadores Antônio França, Valdir de Oliveira e Sebastião Antônio, a Secretaria informa que a Associação do Pequeno Produtor Rural, a APROME, não possuímos protocolo de pedido ou comunicado de intenção de reformas da sede própria, como também não dispomos de orçamento para tal finalidade. Atenciosamente, assina o secretário municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Dilvo José Bernardon. Era o que tínhamos, senhor presidente. Agradecimento, Sua Excelência, primeiro secretário. Também o convite aqui do Clube Atlético da Linha Mineira, trazendo o convite a todas as Suas Excelências vereadores dessa casa, funcionários e também a todos que estão presentes e também nos assistindo pela rede do Facebook, uma macarronada com galeto lá no Clube Atlético Linha Mineira neste sábado, 15 de setembro. Também convite para no domingo, acompanhamento do Campeonato Amador de Futebol de Campo do município. Vai ser dada continuidade agora com jogos na linha Ouro Verde, neste domingo. Então, todos convidados aí a prestigiar e participar do Campeonato de Futebol de Campo Amador do município de Medianeira. No domingo, a partir das 14 horas, então, na linha Ouro Verde, os confrontos deste final de semana. E também a macarronada, então, o convite é do Clube Atlético Linha Mineira para o sábado à noite. A partir das 20h30 horas, este convite do Clube Atlético Linha Mineira, lá na Linha Mineira. As recebidas correspondências vão ficar à disposição das Suas Excelências do Departamento do Processo Legislativo. Eu solicito ao primeiro secretário também recebimento de um requerimento da autoria do vereador Pedro Inácio Sefrim. Gostaria que o primeiro secretário procedesse à leitura do referido requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, a retirada de tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 004 de 2018, de minha autoria, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público e da outras providências. Justificativa. Este projeto trata de questões relevantes para a comunidade medianeirense como um todo. Por este motivo, entendemos que sua tramitação deveria ser procedida de consulta pública, precedida de consulta pública, através de audiência pública, para que pudéssemos discutir seus termos junto aos maiores interessados. Como essa consulta não foi realizada, solicito sua retirada de tramitação. É o meu requerimento. Medianeira, 10 de setembro de 2018, assina o vereador Pedro Inácio Sefrim. Então foi lido aí requerimento de autoria do vereador Pedro Inácio Sefrim, solicitando para que seja retirada de tramitação o projeto de lei do Legislativo de número 004/2018. Só resta, Sua Excelência, autor do requerimento, colocarmos de que, até para que nós possamos preservar também as comissões dessa casa, esse projeto, então, não foi nem apreciado, neste momento, pelas comissões. Então, a audiência pública, de repente, poderia ter sido consultada ou realizada pelas comissões, a partir do momento que o processo estivesse tramitando pelas comissões, né? Então, e também, esta casa não tem nenhum requerimento solicitando audiência pública em relação a este quesito. Este, como a própria Sua Excelência já frisou, é um projeto que já vem desde 2010 nessa casa, tramitando. Em nenhum momento, desde 2010 até agora, não houve, então, pedido de que se faça audiência pública ou consulta popular em relação a este quesito. Então, só para deixar bem claro, né,
o projeto estava sendo baixado agora para as comissões, e aí então, se as comissões de repente pudessem entender de que esse questionamento deveria ser feito, assim podiam o fazer, né? Então, não foi feito, porque não houve nenhum pedido nesta casa para que isso acontecesse. Então, nós queremos só acrescentar isso para não transmitir responsabilidades, nem às comissões desta casa, de repente pode ser questionado por que não o fizeram, né? Nessa atual legislatura. Então, não houve, por parte das comissões, acesso para que pudessem assim o fazer. Mas, com base no artigo 123 do Regimento Interno, nós deferimos o requerimento do vereador Pedro Inácio Sefrim, o requerimento de número, com base no artigo 123, o projeto de lei do Legislativo 004/2018. E vou determinar o encerramento de sua tramitação e seu arquivamento. O que diz o artigo 123? As proposições poderão ser retiradas mediante requerimento de seus autores ao presidente da Câmara, se ainda não se encontram sob deliberação do plenário, ou com anuência deste, em caso contrário. Então, diante do que determina o artigo 23, determina então o encerramento de sua tramitação e seu arquivamento. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo de número 011/2018, de autoria do vereador Tarcísio Becker Sobrinho. É o projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo de número 011/2018, de autoria do vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que dispõe sobre a realização de feiras itinerantes no município de Medianeira e da outras providências. Lido o projeto de lei do Legislativo, de autoria do vereador Tarcísio Becker Sobrinho, despacho o projeto de lei do Legislativo, número 011/2018, de autoria do vereador Sua Excelência Tarcísio Becker Sobrinho, às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, para a emissão dos seus respectivos pareceres. Informo também ao plenário que a referida matéria se faz acompanhada do parecer jurídico da Câmara Municipal, o qual manifestou-se pela sua ilegalidade. Então, informo as suas excelências, vereadores, que a referida matéria já se encontra com o parecer jurídico desta casa. Dando prosseguimento à sessão e havendo o quórum regimental de votação, declaro aberto o período da ordem do dia. Passamos nesse instante para a deliberação das matérias em único turno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do primeiro item da ordem do dia. Requerimento de número 120 de 2018, de autoria do vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que requer o envio de expediente à Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a secretária de Estado da Educação do Paraná, a senhora Lúcia Aparecida Cortes Martins, e aos deputados estaduais Ademar Luiz Traiano e Luiz Augusto Silva, com cópia ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, solicitando a viabilização de recursos junto ao governo do Estado para a construção de um colégio estadual de ensino fundamental e médio no município de Medianeira. Justificativa. O crescimento demográfico evidenciado pela abertura de novos loteamentos é um dos indicativos de que há necessidade premente de um novo colégio estadual, que irá atender a região leste do município, que comporta os bairros Nazaré e Cidade Alta, os loteamentos Santos Dumont, Parque Alvorada e Jardim Florido, e parte da área rural, abrangendo aproximadamente 15 mil habitantes. A construção deste colégio é uma reivindicação antiga da população e uma solicitação insistente desta Casa de Leis, pois o atendimento desta demanda irá desafogar os demais colégios estaduais do município, possibilitando a melhora da qualidade do ensino e das condições de trabalho dos profissionais da área de educação. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico. Coloco o requerimento número 120, 2018, em única discussão. Com a palavra a sua excelência, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, autor do requerimento. Cumprimento, senhor presidente, pares nobres.
público que nos assiste hoje no plenário, esta participação. Só para reforçar um pouco esse requerimento, eu já tinha feito no ano passado também, até que o governo tinha dado um sinal positivo para a construção desse colégio, só que não aconteceu porque o município, eu acredito que não encontrou uma área a colocar à disposição do Estado para a construção desse colégio. É um colégio necessário porque nós fizemos levantamento em todos os bairros da cidade, tem o colégio a nível de 2º grau, menos a parte leste da cidade. E, inclusive, me parece que o bairro Condado também não está contemplado. Então, estamos encaminhando esse requerimento, solicitando recursos junto ao governo do Estado para a construção desse colégio estadual. Obrigado. Em discussão, requerimento? Com a palavra, Sua Excelência, vereador Nelson José de Bona. Meus cumprimentos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela página do Facebook. Quero aqui parabenizar o vereador, autor do requerimento, mas dizer que em 2 anos não viram uma forma de se edificar esse colégio nessa região. Faltando agora pouco mais de um mês para as eleições, eu acho difícil, vereador, esse requerimento do senhor ser atendido pela administração municipal e pelo governo do Estado. Seria isso, presidente, e devolvo a palavra. Mas quero dizer que sou favorável, sim, ao requerimento, mesmo porque sou a favor da educação e vejo da grande necessidade que é, né, o colégio nessa região. Seria isso, presidente, devolvo a palavra. Em discussão, requerimento número 120. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, nós colocamos o requerimento de número 120/2018 em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O requerimento vai ser despachado conforme o seu conteúdo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do item 2º da ordem do dia. Requerimento de número 121, de 2018, de autoria dos vereadores Valdir Cândido de Oliveira e Antônio França, que requerem o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Ricardo Endrigo, e ao secretário municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, o senhor Dilvo José Bernardon, solicitando que nos seja informado se consta na divisão de infraestrutura rural para o exercício de 2018 a realização de manutenção na ponte de acesso à comunidade Alto Dourado, localizada na divisa com o município de Matelândia. Justificativa. Através de indicação de número 077 de 2017, comunicamos que a referida ponte necessitava de manutenção, pois o elevado fluxo de veículos e máquinas agrícolas, aliado à ação do tempo, aceleraram sua deterioração. Como até o momento nada foi realizado, solicitamos que o Poder Executivo nos informe se estão nos planos do setor responsável da administração a manutenção e oferecimento de melhores condições de segurança ao trânsito de veículos pelo local. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico. Coloca o requerimento número 121/2018 em única discussão. Com a palavra, Sua Excelência Valdir Cândido Oliveira, um dos autores do requerimento. Cumprimento o presidente, os demais pares, ao público que nos assiste pela rede Facebook e o pessoal que assiste estão aqui com a gente. Já foi feita uma indicação sobre esse problema que tem entre a linha Dourado, Alto Dourado e Medianeira, e ali, infelizmente, né, a população lá está abandonada. É um jogo de empurra, prefeito de Medianeira, empurra por de Matelândia, que é a responsabilidade do prefeito de Matelândia, e o prefeito, a comunidade que mora do município de Matelândia, vão lá, e o prefeito de lá fala que a responsabilidade é do município de Medianeira. Mas essa manutenção foi pedida no ano passado, porque a gente já previa que ia acontecer o pior, e realmente aconteceu. O ano passado, ainda, foi passar uma máquina lá e quebrou uma viga da ponte, e teve que, além dos danos materiais que teve,
o transtorno que teve. E hoje, os caminhões que levam frango, rações para frango, o leiteiro, não conseguem mais passar por lá. E tem que dar uma volta lá pelo Dourado, uns 3 quilômetros. Então faz um ano que praticamente que a população está sofrendo lá. Com essa ponte, que seria uma ponte muito simples fazer, porque o rio lá é um rio muito pequeno, então seria fácil fazer, só falta um pouco de vontade. Então peço aos vereadores que nos apoiem aqui, né, nessa votação, e igualmente vou falar com o Teixeirinha, né, já até tivemos uma conversa com ele, para que toma uma atitude, uma posição e faça isso aí, né? Porque a população não aguenta mais. Parece que é um descaso que até tem com o pessoal do interior. Parece que o interior não produz, né? Porque uma coisa tão simples assim e não estão sendo feitas. Então peço o apoio dos vereadores, né, que votem nesse requerimento. Obrigado. Em discussão, o requerimento número 121. Coloca o requerimento de número 121, 2018, em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O requerimento será despachado conforme o seu conteúdo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do item 3º da ordem do dia. Requerimento de número 122 de 2018, de autoria do vereador Antônio França, que requer o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Eduardo Barato, solicitando que nos seja informado se estão nos planos da Divisão de Infraestrutura Urbana para o exercício de 2018 a realização de recape asfáltico nas ruas do bairro Jardim Irene, que são utilizadas pelo transporte coletivo municipal. Justificativa: o transporte coletivo tem, cada vez mais, se tornado a opção preferencial da população residente nas regiões mais afetadas da área central do município, no bairro Jardim Irene. Grande parcela da população utiliza este meio de transporte ou parte destes usuários, principalmente de idade mais avançada, nos informaram do desconforto dos solavancos e trepidações dos ônibus ao transitarem pelas ruas do bairro, motivo pelo qual solicitam que seja viabilizado para estas vias o recape asfáltico, que irá garantir maior comodidade e segurança a todos. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico. Coloca o requerimento número 122, 2018, em única discussão. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Antônio França, autor do requerimento. Cumprimentos já feitos. Gostaria só de... já está bem claro aqui na justificativa, mas para que fique mais claro ainda, o bairro Jardim Irene vem, a cada ano que passa, acho que dá para a gente dizer assim, crescendo em número populacional. Hoje, sendo composto pelos loteamentos Florença, Laranjeiras, né, tem também o loteamento popular, que em breve as pessoas estarão se instalando nas suas casas, realmente com uma população enorme e que depende do transporte coletivo. E, principalmente ali na região do Florença, todos nós sabemos, conhecemos do problema com a pavimentação. No trecho por onde passa o ônibus, por ser um trecho de maior fluxo de veículos, existem vários problemas, como o afundamento do pavimento em alguns trechos, né? E até recentemente foi feito um trabalho de tapa-buracos com massa asfáltica, mas o que a população busca realmente é o recape, a pavimentação, para que possa dar um pouco mais de conforto para as pessoas que moram naquela região. Portanto, peço o apoio dos senhores vereadores na aprovação desse requerimento. Em discussão, requerimento. Coloca o requerimento número 122, 2018, em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. O requerimento vai ser despachado conforme o seu conteúdo. Matéria para deliberações em segundo turno.
Passamos nesse instante, então, para a deliberação das matérias em segundo turno. Solicito ao primeiro secretário, Antônio França, que proceda à leitura do item 4º da pauta. Projeto de lei do Legislativo, de número 008, de 2018, de autoria do vereador Sidnei França, que altera dispositivo da lei de número 385, de 2014, de 15 de julho de 2014, Código de Posturas, revogando os parágrafos 1º e 2º e dando a seguinte redação ao caput do artigo 96. Artigo 96, lei municipal específica regulamentará sobre a publicidade volante com carro de som e assemelhados e o uso de caixas de som e de alto-falantes em estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Medianeira. Quórum para aprovação, maioria absoluta, processo de votação simbólico. Informo ainda que o quórum de aprovação, como foi referido, é o de maioria absoluta, e o processo de votação para esse projeto é o simbólico. Então eu coloco o projeto de lei de número 008/2018, de autoria da Sua Excelência vereador Sidnei França, em sua segunda discussão. Em segunda discussão, o projeto de lei número 008/2018. Com a palavra a Sua Excelência vereador Sidnei França, primeiro vice-presidente dessa casa, autor do projeto. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, demais colegas vereadores, público que hoje nos prestigia na casa, sejam todos bem-vindos. Também quem nos assiste pela página do Facebook. Senhor presidente, senhores vereadores, quero falar sobre esse projeto, mas respirar fundo, porque é um projeto que gerou bastante polêmica devido aos fatos distorcidos que foram feitos. Esse projeto, de uma maneira bem calma, eu vou tentar explicar para você que está aqui nos assistindo pela página do Facebook, para os presentes aqui também, para que seja divulgada de uma maneira correta, de uma maneira que as pessoas possam entender qual a finalidade desse projeto. Esse projeto, no artigo 96, hoje, a nossa lei hoje, o artigo 96 diz: é expressamente proibida a propaganda com carros e moto com som ambulante em todo o município e principalmente nos perímetros urbanos. Ponto. O parágrafo 1º, também estão inseridos na proibição as caixas de som dispostas nos estabelecimentos comerciais e área frontal, no passeio ou voltadas para o exterior, causando perturbação às pessoas ou vizinhos. O inciso 2 diz: os estabelecimentos comerciais citados no parágrafo 1º que utilizarem som para fins de propaganda ou som ambiente poderão fazer uso de caixa de som desde que em volume moderado e que não cause incômodo no ambiente externo e para terceiros. Nós estamos revogando esse artigo para regulamentar. Não é hoje aqui, se passar esse projeto, não é que pode sair fazendo som em Medianeira, não. O projeto não diz isso. Nós estamos pedindo a regulamentação. Vocês sabem por que a regulamentação? Porque essa lei não está funcionando. Hoje, no nosso município, nos finais de semana, nos dias aí comum, a gente vê carros de churros vendendo seu produto, a gente vê caminhões de fruta, nós vemos carro vendendo picolé, quando vem o circo, nós vemos os carros divulgando o circo em Medianeira, essa carreta furacão que teve há pouco tempo. Então isso significa que essa lei hoje proibindo não está funcionando. E nós precisamos regulamentar isso. Essas pessoas
que vêm e divulgam seus produtos, se tivesse uma regulamentação correta no município, se tivesse empresas com seu CNPJ, com o seu som adequado, essas pessoas teriam de procurar esse serviço qualificado e regulamentado para divulgar seus produtos, com uma caixa de som adequada, com alto-falantes adequados. Hoje nós vemos caminhões passando, vendendo fruta, não com alto-falante, mas só com aquela corneta que parece que entra dentro do ouvido, entra dentro da casa da gente e incomoda. Isso é proibido. Se regulamentassem, porque aqui nós estamos revogando para quê? Para que o prefeito possa mandar para essa casa de leis uma lei regulamentando. Hoje ele não pode porque aqui é extremamente proibido. Nós estamos revogando para que ele possa regulamentar isso. Para as pessoas entenderem, seria isso. Nós estamos regulamentando, nós não estamos liberando som aqui. Nós também queremos a melhor qualidade de vida, que o som não atrapalhe, que não incomode as pessoas. Por isso nós estamos regulamentando. Hoje, do jeito que está uma baderna. Hoje está uma baderna. Eu recebi ameaças no Facebook, porque, como eu falei, foi distorcido. Esse projeto de lei, o que a gente está propondo aqui, foi distorcido. Eu recebi ameaça, um rapaz de Santa Terezinha de Itaipu, que nem é morador de Medianeira, me ameaçou, falou que vai vir para Medianeira, que vai me pegar, porque ele vai vir e vai vender panela aqui com som e pronto. E falou nomes absurdos, xingou minha afinada mãe e toda a terceira geração. Para vocês verem, hoje essa lei não funciona. Precisamos regulamentar. Só que eu sou um vereador, eu não sou variador. Você sabe o que é o variador? O variador vai conforme a onda. Eu sou vereador, eu tenho postura. E eu, nessas situações polêmicas, eu coloco um pé na frente e não um pé atrás. Eu não me escondo. Então não adianta distorcerem, porque é só pegar o projeto que está à disposição nessa casa para todos e entender o que a gente está propondo aqui. O comércio me pediu que colocasse esse projeto em pauta, que se regulamentasse para que eles pudessem divulgar os seus produtos. Assim, do jeito que está, vem pessoas de fora e faz a maior barulheira aí no município e pode. Precisamos regulamentar isso para que o comércio possa divulgar os seus produtos, ter mais essa ferramenta em mãos. Não é só o som volante de propaganda, também é as caixas de som na frente dos comércios para que eles podem. Vamos pegar uma situação. Vereador França, sábado o senhor estava na frente do Mercado Maronese com uma caixa de som, divulgando, conversando, e eu vejo com bons olhos. Eu acompanhei toda a programação do senhor lá, porque eu também tinha bilhetes do Maronese, preenchi também, queria eu lá ganhar o carro também. E o senhor estava fazendo uma divulgação, e eu vejo com muito bons olhos, eu vi o senhor sendo aplaudido pela população, eu não vi ninguém criticando, todo mundo apoiando isso. Por isso que o que nós estamos propondo aqui é regulamentação, para que o senhor possa fazer esse trabalho devidamente regulamentado, e não porque eu não vejo maldade nisso. E as pessoas que lá estiveram também falaram muito bem. O senhor estava trazendo a informação ao público, ao povo. Então eu vejo isso com bons olhos, desde que seja regulamentado, que não atrapalhe a vida das pessoas. Sabemos as pessoas que trabalham à noite, na firmeza, na lar, sabemos disso. Por isso que estamos regulamentando. Hoje, essas pessoas estão dormindo e vem pessoas de fora com aquelas cornetas passando, vendendo fruta, caminhões vendendo fruta, pessoas vendendo churro. Aquela corneta parece que entra dentro do ouvido das pessoas, atrapalha. Se isso fosse regulamentado, isso não aconteceria em nosso município. Então eu peço, vocês têm um entendimento, senhores vereadores, vocês têm a lei na mão, vocês podem passar para a população o que a gente está propondo. Então eu peço o voto favorável de vocês para que esse projeto passe e que o prefeito mande para essa casa um projeto regulamentando.
O prefeito mandando um projeto para essa casa, regulamentando, vai ter de passar por votação. A gente chama uma audiência pública, a gente discute junto com a população, porque daí a gente vai ter algo nas mãos. A gente vai saber quantas permissionárias o prefeito vai dar para a empresa se instalar, como vai ser, qual vai ser os horários. Entendeu? Aí a gente tem algo na mão para discutir com a população. Senão nós não temos nada. Só fatos distorcidos. Apenas isso. Então, eu peço o voto dos senhores vereadores para aprovação desse projeto. A minha parte, eu estou fazendo como vereador. Obrigado. Em discussão, o projeto de lei 08/2018. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Nelson José de Bona. Meus cumprimentos já feitos, senhor presidente. Eu quero aqui só reafirmar meu voto da primeira votação, me posicionar contrário ao projeto, dizer que foi disponibilizado pelo portal de transparência dessa casa. Aqui quero parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente, onde foi feita uma enquete para que a população participasse da decisão do voto aqui de nós, senhores vereadores. Aqui foi apresentado de que 78% da população é contra o som de rua. Isso vem afirmar o que eu falei na sessão passada, de que seria de 70% a 80% da população seria contra o som de rua. E isso se confirmou, senhor presidente, senhores vereadores, autor do projeto. E dizer que aqui, que a lei que o senhor citou, a lei 385/2014, está em vigor sim, ela existe e funciona. O que falta é fiscalização. São coisas extintas, são coisas diferentes, senhor vereador. É uma coisa é ter a lei e não funcionar a lei. Então não adianta que nós estarmos votando leis, criando leis e não ser cumprida, não ser fiscalizado. Então nós tivemos aí uma semana, de bastante reflexão. Eu quero aqui pedir que os senhores vereadores repensem seus votos e votem contra esse projeto e sim favor à população de Medianeira. Seria isso, presidente, devolvo a palavra. Em discussão, o projeto de lei 08/2018. Com a palavra a Sua Excelência, Valdir de Oliveira. Cumprimento já feito. Na sessão passada, também votei contra, porque eu entendo o seguinte, e essa regulamentação tem que ser um projeto que vem do prefeito, do executivo, aqui para a Câmara Vereador, para a gente aprovar. E aqui, pelo que eu estou vendo, está indo contramão. Está saindo aqui para ir para o prefeito fazer o projeto. Isso é de uma parte, senhor vereador? Só para, na sua fala, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos revogando para que o prefeito mande um projeto de lei regulamentando. É isso que nós estamos fazendo. O prefeito não pode mandar nada regulamentando se a lei proíbe. Nós estamos retirando o artigo 96, que proíbe para que o prefeito, justamente o prefeito, mande um projeto regulamentando. Seria isso. Eu não estou criando nada, não estou liberando som aqui. Quem vai fazer isso vai ser o prefeito. Então, isso. Obrigado. Então, seria isso aí. O prefeito tem que fazer a lei e mandar aqui para a Câmara aprovar. Eu tenho certeza, que se nós aprovar isso aqui, eu tenho certeza que o prefeito vai engavetar lá e não vai mandar. E nós estamos jogando a batata na mão dele e ele não vai mandar liberando o som. E a questão de hoje ter caminhões, esse negócio, é conforme o De Bona falou, a lei existe, é proibido. É proibido o som. Agora, o que falta é fiscalização. Agora, imagina você liberar, fazer uma regulamentação, vai ficar bem mais complicado a fiscalização. Aí quem vai fiscalizar é a prefeitura, é o executivo, é a polícia.
né? Eu acho que vai complicar mais ainda. Então, eu mantenho meu voto contra. Em discussão, o projeto de lei. Com a palavra a Sua Excelência, vereador Pedro Inácio Sefrim. Senhor presidente, senhores vereadores, também ao público que nos prestigia hoje aqui, nesta sessão. Eu acredito assim que entendo até todo o esforço que o vereador Sidney França está fazendo para tentar, de repente, agradar uma parte, defende essa tese do som de rua e outros tipos de som, mas a questão mesmo, Sidney França, é a legalidade disso. Mesmo essa sua lei, você alega que é constitucional, eu digo para você que é inconstitucional essa lei. Ela não é constitucional, ela depende, essa e qualquer outro tipo de regulamentação que venha a liberar esse tipo de atividade no município, depende de alteração de várias leis. A começar do plano diretor do nosso município, o Código de Postura e o Código Tributário do município também. Então, é um conjunto de leis que rege a Constituição do município. Não é apenas essa lei aqui, e isso aqui, vamos dizer assim, que se o prefeito quiser, se ele quisesse realmente autorizar esse tipo de atividade, ele convocaria uma audiência pública, incluiria isso no plano diretor do nosso município, incluiria isso no Código Tributário, que tem que ser alterado daí também. Quer dizer, é uma série de leis que teriam que ser alteradas. Mas o princípio e o fundamental de tudo seria a consulta com a sociedade, a discussão com a comunidade. Acho que a discussão é salutar, é muito importante, é um assunto que deve ser debatido, merece ser debatido, né? Talvez não nesse momento agora, porque nós estamos vivendo até um momento eleitoral, político-eleitoral, onde as pessoas estão decidindo a escolher os seus governantes que vão governar o país, o Estado, por mais 4 anos. Mas por uma pessoa do alto escalão da justiça que categorizou esse projeto como um retrocesso ao que já vem sendo praticado no nosso município. Outro detalhe, vereador Sidney, assim como o senhor recebeu pressões, todos nós, eu acredito aqui, não posso falar pelos outros, mas todos os vereadores também receberam pressão da sociedade contrários a essa lei. Eu, pelo menos, recebi ligações porque tinham dito que o projeto era de minha autoria, que eu que estava fazendo essa lei para autorizar o som de rua. E claro que eu mesmo dei as mesmas explicações de que esse projeto trata-se de uma revogação de artigos, mas que não, após esse projeto, já estaria autorizado a liberação do som de rua. Mas levando em consideração até a própria consulta pública que a Câmara fez aqui, me apresentava antes os dados aqui, votaram 380
83 pessoas, mas quase aproximadamente 80% das pessoas votaram contra esse projeto que está em discussão aqui na Câmara de Vereadores. Também busquei, junto ao setor jurídico do município de Medianeira, informações acerca desse projeto de lei. Ele na verdade, o prefeito não tem nem como sancioná-lo. Ele, se for aprovado aqui, será vetado. E se a Câmara, se o veto, caso acontecer dele ser vetado, e a Câmara desaprovar o veto do prefeito, o Ministério Público já está, com certeza, vai pedir a anulação desta lei. Não vai valer igual. Então, eu vejo aqui até as pessoas lá de uma empresa aqui da cidade que trabalha com unção. Nós aqui somos legisladores, nós não podemos atuar de acordo com a vontade pessoal de cada um. Nós temos que atuar de acordo com a lei, porque nós aprovamos leis ou desaprovamos leis. Nós temos que atuar de acordo com aquilo que é legal. Mas tudo aquilo que é legal também depende muito da vontade da população. Sempre tem que ser considerado essa vontade da população de Medianeira. Vocês mesmos percebem que aquele caminhão que há pouco foi citado aqui causou uma grande revolta dos munícipes. As pessoas ficaram revoltadas com aquele som na rua, porque há muito tempo não se ouvia mais um som nas ruas de Medianeira. Tanto é que o Estado do Paraná recentemente aprovou uma lei também limitando todas essas práticas da sonorização ambiental. Como também outros organismos da sociedade que não concordam com essa atividade. Eu mesmo, no meu mandato passado, fiz um projeto de lei para que os comerciantes, os empresários, pudessem fazer esse som na porta da sua loja somente em datas comemorativas, em aniversário da sua loja, o dia do aniversário da sua loja, ou no Natal, ou no Ano Novo, ou na Páscoa, ou enfim, somente em datas importantes, em datas comemorativas. E fui buscar apoio da associação comercial, não tive apoio, e também a Câmara de Vereadores reprovou a lei. Valdecir se lembra, né? A lei foi reprovada aqui. Então é um assunto que eu mesmo tenho um projeto de lei aqui, que faz alguns meses que está protocolado na Câmara de Vereadores, e que agora foi colocado na pauta, e eu pedi a retirada desse projeto, até em consideração ao grande número de pessoas que são contrárias a esse assunto. Então eu acho assim que nós temos que agir de acordo com o que a comunidade quer. Não adianta a gente remar contra a maré. Não adianta, porque isso vai trazer insatisfação, vai gerar um monte de coisas. Outro detalhe: quem iria fiscalizar uma autorização dessa? O município hoje já não dispõe de fiscalização para tudo que tem que ser fiscalizado. Vamos contratar mais funcionários, mais fiscal, aumentar o custo da máquina administrativa por causa desse projeto. Então, eu, como estou convencido de que esse projeto é ilegal,
ele não tem legalidade, não tem constitucionalidade, e considerando o apoio da população contrária a essa lei, que aqui no site deu em torno de 80%, mas se fizer uma pesquisa na rua, dá mais de 90% da população contrária, o meu voto será contrário a esse projeto de lei nesse dia. Não é contra o vereador Sidney, eu entendo a vontade dele, né? Mas acima das vontades pessoais nossas, nós temos que observar as vontades do coletivo, da grande maioria da sociedade e da nossa comunidade. Em discussão, o projeto de lei 008, agora com a palavra com a sua excelência, vereador Aristeu Elias Ribeiro. Saudação ao presidente da nossa mesa, aos demais companheiros vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Analisando assim o debate que está acontecendo a respeito desta proposta, deste projeto, a gente vai avaliar o seguinte: já existe uma lei que proíbe. Então, essa lei, quando foi criada, quando foi pedido, quando tramitou, com certeza houve amparo em alguma coisa que prejudicial ao sossego das pessoas. Eu quero fazer uma ponderação aqui, é o seguinte: eu não estou dizendo que isso não é preciso. Não estou dizendo que isso não serve ninguém, não estou dizendo que isso não ajuda as pessoas. Mas eu acho que a razão maior, ela é daqueles que se manifestam prejudicados com o excesso de barulho, que nós já temos barulho demais. Já precisamos quase usar aparelho no ouvido para nos proteger, porque o barulhão é infernal. Até mesmo as coisas por natureza, tipo os caminhões pesados que passam aí nas ruas, que vai atordoando todo mundo com a força do motor, e você não pode conversar, não pode atender um telefone, fica complicado. Mas eu não estou com isso querendo dizer que as pessoas que precisam desse serviço, que eles estão errados. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você botar na balança o contra e o pró, é bem grande a diferença daqueles que ficam prejudicados com o barulho. Porque quando eu gosto de barulho, eu vou lá e ligo o rádio, mas eu vou ligar o rádio. Eu ligo a televisão. Eu posso até ter um aparelho de som muito alto e eu vou lá ligar para mim. Agora, quando os outros ligam e passam na minha frente toda hora para cima e para baixo, ou nas horas que é permitido, ou de qualquer forma, ele me prejudica, ele me incomoda, né? Eu estou dizendo porque as pessoas ficam nessa situação, nesse lugar. Eu tive várias pessoas aí mais da terceira idade, mais as pessoas idosas. Eu sei por natureza porque já tive pai, já tive sogro, já tive tio, já tive vizinho, já tive irmão muito mais velho que eu, e eu já estou numa idade que eu sei essas pessoas como eles ficam prejudicado quando o barulho é demais, né? Então, tem coisa que é preciso, mas não é assim razoável para a gente aceitar, né?
Então, quem sabe com a insistência, com a luta, com a teimosia aí do pessoal que precisa isso, né, do esforço, e uma hora a coisa começa a ter um resultado diferente. Então, eu queria justificar também, porque na última votação eu votei a favor, porque existia aquela proposta de audiência pública, e aí a coisa se esclarecia mais, e assim por diante. Mas hoje já não tem mais essa expectativa de haver melhora no resultado. Então, eu também não posso, pelo tudo que eu já vi, que já ouvi, que já me pediram e que já a gente conversou, eu acho também, como disse, não quero dar a interpretar que eu sou contra por ser contra. É porque eu vejo que ainda não igualaram, não nivelou ainda as necessidades de ambos os lados, está ainda uma disparidade bastante grande. Então, por isso, eu também quero dizer que penso diferente dessa proposta aí, não estaria apoiando desta forma. Obrigado. Só antes de nós ainda concedermos a palavra, nós gostaríamos de pontuar alguns detalhes, dizendo o seguinte: desde o primeiro momento que esse projeto entrou em pauta nesta casa, nós colocamos de que, em momento algum, nós estávamos liberando. Nós estávamos, sim, pedindo a regulamentação, derrubando o veto, a proibição, e pedindo a sua regulamentação. Também colocamos a todos que nos acompanhavam naquele momento, através da rede do Facebook também, de que o prefeito receberia aprovação, como se fosse só uma votação, como foi na reunião anterior, e teria o direito de acatar ou de vetar. Vetando o projeto, o veto voltaria à casa, novamente, para a discussão dos senhores vereadores. Diante disso, nós procuramos, então, de maneira rápida, objetiva, a casa colocou à disposição no portal disponibilizado no site da Câmara Municipal uma pesquisa, onde, Sua Excelência, foi 490 o total de votantes, 383 foram os votos contrários. Então, só para exemplificar, não foram 383 o total foram 490. E nesse andamento das discussões, nós lamentamos o entendimento pela grande maioria da população do que está se pretendendo. Lamentamos porque talvez sirva de ensinamento para nós, né? O tratamento de alguns assuntos, como que devemos levá-lo à nossa população. Então, primeiro, de repente, a discussão, a divulgação mais ampla dos assuntos, com seus prós e contras, ouvindo os dois lados ou mais em cada situação, e dizer de que hoje analisamos de que o processo correto seria o encaminhamento por parte do Executivo Municipal para a casa do sistema de regulamentação. Essa casa recebendo e baixando para as comissões, se o prefeito não teria feito a consulta popular, aí sim, as comissões desta casa poderiam assim o fazer, estaríamos fazendo de forma legal, sem questão de estarmos aprovando algo que pudesse não ter a sua validade. Então, hoje, verificamos de que o melhor para esse assunto seria partir do Executivo Municipal, encaminhando a esta casa, então, para a sua apreciação da regulamentação em relação a todos esses assuntos que foram aqui discutidos. Querendo lembrar também a Suas Excelências que foi citado aqui uma empresa. Não, mais empresas, né? Temos que ser bem transparentes, que não é uma empresa só que... Presente. Né? Eu falei... Não. Uma empresa presente. Não, foi citado aqui por outra Sua Excelência que uma empresa utiliza-se desse tipo de coisa. Não, é mais que uma empresa no município que se utiliza dessa questão de divulgação através de sorteios e tal,
usando da sua parte frontal aí, nas suas promoções, a divulgação com o som. Então, se proibido já tem irregularidades, imagina se nós tivermos uma boa regulamentação e uma efetiva fiscalização. Então, esses detalhes é que têm que ser também considerados. A palavra continua à disposição para a discussão do projeto. Com a palavra o autor do projeto de lei número 008/2018, usando pela segunda vez nesta casa como líder do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Cumprimentos já feitos, senhor presidente. Eu agradeço ao senhor pela explanação, mais uma vez, desse projeto. Quero dizer aos senhores vereadores que respeito a cada um de vocês que tem o voto contrário. Continuo com a convicção que a gente está no caminho certo com esse projeto, pedindo a regulamentação. Lamento o fato, o projeto ser distorcido por muitos, né, que não querem realmente entender o que a gente está propondo aqui. O vereador Pedro, que falou sobre vontade pessoal, não existe nenhuma vontade pessoal de minha parte, senhor vereador. Fui cobrado pela população, por algumas pessoas. Aqui na Câmara mesmo tem gente presente aqui que é a favor. E o vereador é para isso. Aqui é a casa da democracia. A moeda existe dois lados. Hoje, como pode ver, tem os contrários, tem os favoráveis. E a gente está aqui para isso, para colocar em pauta e para ser discutido. E foi isso que eu fiz. Trazer em pauta e discutir o assunto. Continuo dizendo que eu acredito que essa votação de iniciativa popular deveria ter sido após a regulamentação, que daí a gente teria algo na mão para mostrar para a população. Do jeito que foi posto, ficou distorcido os fatos. A gente não está criando, não estou criando aqui nada, estou revogando para poder criar. Mas não da parte do legislativo, da parte do executivo para o legislativo. Assim a gente teria uma pauta na mão, a regulamentação, e mostraria para a população e fazia um chamamento público para discutir com todos. Hoje, do jeito que está, volto a dizer, está desordenado. E em 2014... Eu não critico lá os vereadores que revogaram, que proibiram, aliás, dizendo. Eu não critico nenhum dos vereadores que proibiu na época, porque não existia uma regulamentação. O que acontecia era cada loja colocava uma caixinha de som em cima de um carro ou de uma moto e saía divulgando seus produtos. Nenhum tinha o CNPJ, não contribuía para o município, não tinha uma fiscalização sobre o volume desse som, e era uma baderna. Foi proibido, e eu não critico. Por isso que estamos pedindo hoje a regulamentação. Hoje continua desordenado. Está vindo pessoas de fora do município, anunciando seus produtos aqui. E o que estamos pedindo é que o prefeito municipal regularize isso. Estamos revogando para ele poder regulamentar. Hoje, ele não pode regulamentar nada porque tem a lei proibindo. Volto a dizer também, temos hoje aqui o parecer favorável do jurídico dessa casa para esse projeto de lei. Aqui nós não estamos criando nada. Nós estamos revogando para que o prefeito regulamente. Ele regulamentando, voltará para a Câmara o projeto. Aí sim, discutiremos com a população. Eu acho que o caminho seria esse. Eu também penso da seguinte forma: discutir com a população,
mostrando a eles a realidade dos fatos e não omitindo. Mas, como já tinha dito, eu respeito a cada um que tem o voto contrário ao meu. Aqui é a Casa da Democracia e para isso que a gente estamos aqui, para discutir, para conversar e para tentar fazer o melhor. Em discussão, o projeto de lei. Com a palavra a Sua Excelência, vereador Valdecir Fernandes. Quero cumprimentar o presidente desta casa, demais vereadores, público presente, também os internautas que nos assistem pela página do Facebook. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou me tornar repetitivo, porque eu já falei bastante na sessão passada e praticamente eu expus a minha opinião quanto a esse projeto. Eu acho, vereador Sidney, tenho certeza, que essa questão de revogar esse artigo, mandar para o prefeito municipal para que mande a lei, é prolongar sofrimento. Que vai vir para cá, vai ficar novamente essa questão de vai para a enquete das pessoas, para a opinião, para a audiência pública, e novamente nós vamos ter números iguais ou parecidos ou maior do que esses que nós tivemos aqui. Então, assim, eu entendo que o município de Medianeira tem crescido muito, tem se desenvolvido, e hoje nós temos um meio que é as redes sociais, através do WhatsApp, através do Facebook, dá para se fazer muito comercial, por exemplo. Você citou o Vossa Excelência, o vereador Antônio França. Ele está entre a cruz e a espada, porque ele trabalha numa emissora que divulga produtos das empresas do município. Aí ele vai fazer o som no mercado, quer dizer, como é que vai se posicionar, né? Como Vossa Excelência disse, tem vereador variando. Eu também costumo manter as minhas posições. O que eu disse na segunda-feira passada é de que fosse aberta essa enquete, e quero agradecer o presidente desta casa por ter feito isso no site da Câmara, e aqui está o resultado. 78% são contra ao som de rua. Aí nós vamos votar esse artigo, revogar esse artigo, para que vá para o prefeito municipal, para ele fazer essa lei, mandar para cá, ou vetar o artigo, para que nós ficamos, tipo jogar tênis, bola para lá, bola para cá, e não vai se resolver essa questão. Então eu quero dizer que continuo dizendo que, diante da opinião das pessoas aqui, eu também serei contrário a esse projeto, por uma questão de segurança pública. Eu tive no desfile de 7 de setembro, encontrei alguns policiais que estavam por lá, e eles disseram, se vocês aprovarem o som de rua, nós vamos fazer o seguinte, passou o cara com a caixinha de som em cima da moto, nós vamos ter que autuar o camarada, jogar o som dele dentro do carro e vamos levar embora. E ele que vai lá na delegacia se explicar. Quer dizer, mas nós vamos continuar atendendo o som de rua, ele falou, e não correndo atrás do que é realmente a questão de segurança pública no nosso município. É uma das questões do som de rua. O senhor Aristeu foi feliz em colocar também a questão do barulho. Eu moro praticamente do lado da BR-277 ali. E quando passa as carretas, realmente o barulho é ensurdecedor. À noite, então, acaba, às vezes, acordando a gente. Então, tu imagina o camarada, eu já citei na semana passada, que trabalha numa empresa como a Frimeza, como a Lar, que acabou de deitar, passa o cara com o som de rua na frente da casa dele. Então, vamos se colocar no lugar dessas pessoas, vamos analisar, ninguém aqui está contra ninguém quer sacanear ninguém. Aqui o vereador Sidney citou na semana passada geração de emprego. Essas pessoas, foi em 2014 que nós votamos a lei. Essas pessoas já foram realocadas em outro trabalho, em outro comércio, de uma outra forma. Não dá para você dizer que é uma questão que gera falta de emprego. E para finalizar, senhor presidente, a questão de fiscalização. Isso sim é que nós temos que pegar. Como bem disse o vereador Pedro, eu recebi uma ligação de um cidadão que vende picolé para um camarada, me ligou agora há pouquinho, e vende picolé para um camarada, dizendo assim, pô, o som de rua vai ser reprovado e tal. O cara vem e falou, não pode. Foi primeiro que está totalmente fora. E no sábado eu estive andando no Jardim Florença, tinha uma mulher vendendo churros. E com a caminhonetinha, eu parei o meu carro e falei para ela, olha, não pode, você não pode
mesmo era 4 horas da tarde, falei, você não pode. Eu não posso por quê? Porque tem uma lei municipal. E se você continuar, infelizmente, nós vamos ter que chamar a polícia, porque o fiscal da prefeitura não vai encontrar numa hora daquela. Nós vamos ter que criar um órgão para fiscalizar a questão do som de rua. Foram palavras que eu disse semana passada e que hoje eu apenas reafirmo, senhor presidente, e digo que diante da enquete realizada pela Câmara Municipal, pelo site da Câmara Municipal, eu me posiciono também contra este projeto. Obrigado. Em discussão, o projeto de lei. A palavra, Sua Excelência, vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimentos já feitos. Doutora Flávia, presidente da OAB, também presente hoje. Sempre diz, às vezes, nós nos antecipamos de certos assuntos, né? E, como já foi colocado aqui, devia ser batido com antecedência para colocar em votação. E mesmo buscando opiniões, né? Como se trata um assunto da comunidade, da sociedade em geral, é um assunto bastante polêmico. E eu ainda acredito que isso aqui deveria ser feito através de um requerimento solicitando ao prefeito a regulamentação também do som de rua. Também, primeiro passo, assim, se fosse bem regulamentado e tivesse fiscalização, até seria interessante, porque tudo o que acontece no nosso dia a dia deve estar dentro de um regulamento. Não é porque o som de rua muitas vezes, né, perturba 2, 3 pessoas, né, ou tem gente que usa o som de rua, né, para perturbar as pessoas, o contrário, né? Então, por que não está regulamentado? Porque eu lembro uma vez que quando existia o som de rua, as caixas de som, em vez de estar no sentido da rua, estavam no sentido contrário, que pegava bem certo as casas, né, de quem residia próximo. Então, eu acho que em breve teremos aí também a revisão do plano diretor do município, né? Eu acredito que isso aqui também deve ser uma matéria que vai ser discutido nesse plano diretor através da audiência pública. Então, eu até tinha solicitado para o autor do projeto, Sidney, antes, para colocar um requerimento em plenário para retirar de pauta, mas insistiu em manter. Então, eu acho que vamos aguardar também aí essa revisão do plano diretor para pedir mais informações, que também conversei com bastante pessoas no transcorrer da semana, final da semana, e a gente percebe inicialmente que o povo está contra o som de rua de momento. Obrigado. Em discussão, o projeto de lei. A palavra a Sua Excelência, vereador Antônio França. Cumprimentos já feitos. Quero cumprimentar também a presidente da OAB, chegou um pouquinho depois. Bem, essa questão se tornou, nos últimos dias, muito polêmica mesmo. Eu sou radialista, sou uma das pessoas que gosto do som, tenho feito alguns trabalhos aqui no município de Medianeira, como a Roda de Violeiros, está aqui o Rony, que é colega da Roda de Violeiros, tem várias outras pessoas que participam também. Tenho feito para alguns clientes da nossa emissora alguns sorteios e, claro, procurando não incomodar as pessoas e fazer o trabalho da forma correta. Sou favorável à regulamentação de forma que não incomode. Nós, olhando o lado comercial, nós devemos trabalhar de forma que a gente possa agradar o cliente e não incomodar o cliente. Você já imaginou você querer obter sucesso incomodando o cliente? Dificilmente vai conseguir. Então, por isso que precisa de regulamentação. Eu concordo com o colega vereador Sidney na questão de lutar por essa causa, mas também concordo com o vereador Valdecir na questão da gente ouvir as pessoas. Não é questão de ser o variador. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos.
Nós fomos eleitos pelo povo, recebemos o voto do cidadão medianeirense para que a gente possa estar atendendo o cidadão medianeirense, a população medianeirense. Quero dizer a vocês, como o próprio autor do projeto, o Sidney, colocou, é um projeto que causou muita confusão, as pessoas não entenderam. Eu, particularmente, entendi o projeto. No começo até questionei um pouco e acabei entendendo, né? Mas a população não entendeu. Lá na rádio, o que eu recebi de ligações, participação das pessoas de Medianeira preocupadas com a questão, vocês não fazem ideia. O telefone da rádio é um telefone conhecido. E principalmente o público da Frimeza, que trabalha à noite e dorme durante o dia, alguns ficaram revoltados com a questão. Hoje, pela manhã, inclusive, eu liguei para o Sidney para colocar a minha preocupação. Eu gosto de fazer tudo que eu faço de forma muito transparente, procurando mostrar para as pessoas o direcionamento das minhas decisões. Também tive conversando com algumas pessoas entendidas no meio jurídico que me disseram o seguinte: França, faça um requerimento solicitando ao prefeito um estudo para que possa ser feito uma regulamentação da atividade. Quero parabenizar aqui o Tarcísio Becker por ter colocado aqui também essa sugestão. Inclusive, hoje de manhã, depois de ter ouvido algumas pessoas que têm conhecimento jurídico, no final de semana, protocolei um requerimento. Gostaria de ter a participação de todos os vereadores, até abriria a mão do requerimento e faríamos o requerimento de forma conjunta, solicitando ao prefeito que ele faça um estudo para regulamentar a atividade. O projeto do Sidney, vocês já viram que não vai passar. Até sugeriria, Sidney, entendo o seu posicionamento, a sua preocupação, está fazendo um projeto para defender o interesse nosso, de quem atua com a atividade, mas não vai passar. Então, se você fizer uma análise, de repente até retirar de pauta ainda, eu acho que há tempo, né? E a gente faria, a partir de agora, um outro caminho em busca da solução desse problema. É uma sugestão que eu dou, né, para que a gente possa ter produtividade. A gente não pode ser teimoso em busca de algo. Eu acho que a gente tem que procurar o melhor caminho para que a gente consiga o melhor resultado. Às vezes, na teima, a gente não consegue chegar ao objetivo. Então, é a sugestão que eu dou, humildemente, colocando aqui o meu posicionamento. Cede uma parte, senhor vereador? Cedo sim. Esgotou, por isso que eu pedi a parte, só pode usar a palavra por 2 vezes o vereador. Obrigado por ceder essa parte. O que a gente está propondo aqui, vereador, é justamente isso, é a regulamentação. Para o prefeito regulamentar, é preciso revogar o artigo. Tem que revogar esse artigo proibindo, para daí sim ele mandar uma regulamentação sobre essa matéria. Então é isso, eu antes de propor isso daqui, eu também sentei com o jurídico, também busquei informação e fui orientado pelo jurídico a fazer desta forma. O vereador Pedro tinha um projeto, ele regulamentando o som. Para ele regulamentar ser partir da casa, era inconstitucional. Isso, desculpa. E para ele fazer isso, ele precisava desse meu projeto de lei, revogando esse artigo, para daí se criar. Então é isso que a gente está fazendo. Tudo bem. Agora... Tá? Não, esse requerimento que vocês querem fazer, tudo bem, vai fazer, vai ter resposta. O prefeito vai responder que ele não pode, porque o artigo 96 proíbe. Então o que eu estou pedindo é a revogação para justamente isso, para ele mandar esse projeto de lei e ser discutido novamente aqui na casa. A aprovação exige maioria absoluta. Isso. O senhor já percebeu que não passa. Eu sei, mas Se insistir, eu não vai vai passar. ser derrubado o projeto e vai atrasar mais ainda. Por isso, a minha sugestão. O requerimento
nós estamos em fase de elaboração do novo plano diretor. O que faremos através do requerimento? Uma solicitação para que o prefeito, através da elaboração do novo plano diretor, estude uma forma de regulamentar. Essa é a minha sugestão. Obrigado por deixar eu continuar com a palavra. Eu que agradeço a participação. Eu vou manter o projeto, porque aqui é a casa da democracia, eu respeito o voto de cada um. Sem dúvida. E se o senhor fazer esse requerimento, eu coloco o meu nome, porque eu continuo defendendo essa causa que precisa regulamentar. Tá Obrigado. Certo. Quero agradecer a sua participação para enriquecer aqui o nosso debate, mas, como eu já coloquei, está protocolado o requerimento para que os senhores possam participar, todos nós vereadores. A preocupação, eu vejo que é de todos. O projeto de lei, muito embora a gente tenha um entendimento, mas a população não teve, tanto que, para exemplificar, vereadores, teve uma pessoa contrária, querendo que a gente votasse contrária ao som, querendo que a gente votasse a favor do projeto. Teve outra a favor do som, querendo que a gente votasse a favor do projeto. Então, houve muita confusão. Pessoas com um pensamento antagônico querendo a mesma coisa. Eu acho que o esclarecimento de cada matéria é importante, e principalmente quando se trata de uma matéria desse nível. De uma parte. Cedo, sim. Eu quero parabenizá-lo pela sugestão, também pelo vereador Tarcísio, que antecedeu. Isso, trocando uma ideia aqui com o vereador seu Aristeu, isso seja feito através de um requerimento ao Executivo para que ele tome a iniciativa. Que cabe a ele isso. Então, eu acho que aí a Câmara vai estar fazendo a função certa. Podemos até encaminhar que nós temos de sugestões aqui, junto nesse requerimento, para que o prefeito faça audiência pública, faça todas as leis que têm que ser alteradas, desde o plano diretor, se for o caso, e ele tome a iniciativa, discuta com a sociedade esse assunto. Correto, até porque a competência e a estrutura é do Executivo para que possa estar fazendo isso. Pedro, sim, pode. Obrigado pela parte, vereador. Só me permite, só uma coisa. Se nós rejeitarmos esse assunto na casa da questão da supressão desse item, não volta mais esse ano, só no ano que vem. Então tem que deixar claro de que este assunto rejeitado nessa casa somente no ano que vem. Perfeito. Só para esclarecimento. Perfeito. Não, mas é apenas parabenizá-lo pela atitude. Nós tentamos conversar, inclusive, com o vereador Sidney antes da sessão, para que houvesse esse entendimento. Ele achou que não. Então, mas a atitude é louvável, para que a gente possa estudar melhor essa questão. E quem tem os órgãos e a competência e também todo o amparo legal para isso é o Executivo. Não é? A Câmara apenas analisa e vota leis. Quem tem a competência, quem pode fazer, quem deve fazer o projeto é o Executivo Municipal, não é a Câmara. Obrigado. Ok, mais uma vez agradecer aqui também a participação do vereador Valdecir. Quais os vereadores estariam somando no requerimento? Gostaria que se posicionasse aqui. Bom, depois a gente pode ver isso, né? Era o que eu tinha para colocar. Palavra com a sua excelência, vereador Nelson José de Bona, agora como líder do Partido Movimento Democrático Brasileiro nesta casa. Os cumprimentos já feitos, senhor presidente. Quero dizer ao nobre vereador Antônio França que a população que participou dessa enquete certamente é uma população bastante esclarecida. Tá? Dizer que estão procurando se inteirar sim do projeto, votaram consciente e falaram de que não ao som de rua. Mas certamente se você saísse na rua pedindo para a população, daria mais de 90%, não 78%.
Então, eu acho que esse projeto para mim já deu, sou contra o seu requerimento, não vou assinar o requerimento, porque eu acho que é um assunto para mim já encerrado. Seria isso, presidente, devolvo a palavra. Em discussão? A palavra, então, Sua Excelência, vereador. Existe sim um percentual da população que tem conhecimento claro sobre o projeto e se posicionou, né? Então, a gente precisa, é claro, estar esclarecendo a maioria das pessoas que ainda tem dúvida com relação a esse assunto. Portanto, é por isso que eu proponho o requerimento, solicitando ao prefeito que, agora no plano diretor, apresente uma proposta para que nós aqui estejamos em condições de poder apreciá-la e, acima de tudo, ouvindo a população. Antônio França usou pela segunda vez como líder do Partido Progressista, PP, nesta casa. Dando a palavra por ele, eu acho que encerrou-se aí, então, os pronunciamentos das Suas Excelências, vereadores dessa casa, um assunto discutido em exaustão, e nós, então, ficou claro de que não há aceitação de retirada, correto, Sua Excelência? Não houve a aceitação de retirada, então não tem o porquê nós colocarmos em votação. O autor não, assim, acatou a sua sugestão. Então nós continuamos com o projeto e agora paramos com a sua discussão e nós vamos para a sua votação. Então, eu coloco o projeto de lei número 008/2018, de autoria do vereador Sidney França, em segunda e última votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Rejeitado o projeto por 8 votos a 1. Favorável o autor do projeto de lei 008/2018, vereador Sidney França. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações que vão compor o item 5º ao item 7º da ordem do dia. Antes, Sua Excelência, só gostaria de agradecer, não fiz esse comentário anteriormente para não interferir na questão das discussões, mas nós gostaríamos que isso continuasse. Recorde de pessoas assistindo ao vivo as transmissões via Facebook. Então, parabéns a todos que estão começando a participar mais dos assuntos aqui nesta casa que estão sendo discutidos para que nós possamos ainda mais poder tornar público e de conhecimento de todos o que aqui se discute. A palavra, Sua Excelência, para as indicações. Questão de ordem, presidente. Como já estendeu bastante, por aí deixar justificativo fora, e os demais vereadores concordam? Tudo bem, ok? Então, somente o teor principal das indicações. Indicação de número 109 de 2018, de autoria do vereador Antônio França, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Eduardo Barato, indicando a realização de obras de recuperação na rua Minas Gerais, entre as ruas Bahia e Curitiba. Indicação de número 110 de 2018, de autoria do vereador Antônio França, que solicita o envio de expediente ao presidente do Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, senhor Hermogênio Batista, indicando a instalação de um redutor de velocidade na rua Guaíra, no trecho entre as ruas Sarandi e Paulo VI, no bairro Nazaré. Indicação de número 111, de 2018, de autoria do vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Ricardo Endrigo, indicando a reserva de uma área institucional na região leste do município para a construção de uma escola estadual, que poderá atender os bairros Nazaré e Cidade Alta, os loteamentos Parque Alvorada e Santos Dumont, e parte da área rural do município. Era o que tínhamos, senhor presidente. Agradecimento à Sua Excelência, primeiro secretário Antônio França.
pela leitura das indicações, elas vão ser encaminhadas conforme os seus respectivos conteúdos. Não havendo ninguém inscrito em lista própria para ocupar a tribuna pelo prazo regimental nesta Casa de Leis, quero agradecer a todas as suas excelências que estiveram presentes em mais uma sessão nesta casa, esta já de número 25 ordinárias, né, desta casa. Queremos agradecer, então, a presença de todas as suas excelências, presença unânime, mais uma sessão. Também a todos que nos acompanharam via Facebook, com recorde para casa. Isso é importante, já frisei isso anteriormente. Queremos que cada vez mais você participe e traga sugestões, opiniões, para que possamos tomar as melhores decisões dentro desta Casa Legislativa. A participação popular sempre é interessante para podermos ouvir quais são as verdadeiras intenções e vontades da nossa população. Nada mais havendo a tratar, quero convocá-los a todos, convidá-los para a próxima reunião, segunda-feira, 15 horas, nesta Casa Legislativa. Agradecimento a todos que nos acompanharam até agora e que possamos ter uma semana promissora, sempre com acompanhamento do Senhor nosso Deus.